Aqui nesse slide, a gente tem agora a composição química da estrutura da Terra. Lembrando que a gente vai estar trabalhando crosta, manto e núcleo, quando se fala de composição química. E lembrando que a gente vai trabalhar o elemento químico que prevalece, que predomina em cada uma dessas partes. Então, a gente começa pela crosta terrestre. A crosta terrestre ela é subdividida em crosta continental, que é onde nós estamos, e a crosta oceânica, que é onde fica os mares, os oceanos, né? Seria o fundo dos mares e dos oceanos. Na crosta continental, que é aqui onde nós ficamos, os elementos químicos predominantes são o silício e o alumínio. Então a gente é usual dizer que quimicamente a crosta é composta pelo Sial, Si de silício, Al de alumínio, ok, galera? E a crosta oceânica, que seria o fundo do mar, predomina o silício e o magnésio, cima. Já vi questões de Enem cobrando justamente esse conhecimento. Então, crosta continental, Sial, silício e alumínio. Crosta oceânica, cima, silício e magnésio, os elementos químicos que predominam nessas camadas. É importante também entender a espessura de cada uma delas. A crosta terrestre, ela tem de 30 a 40 quilômetros de espessura aproximadamente, enquanto a crosta oceânica tem de 8 a 10 quilômetros de espessura, ou seja, a crosta oceânica ela é menos espessa do que a crosta continental. Então, definiu aí, quimicamente, a crosta terrestre, ela é subdividida na camada de Sial, que é a camada da crosta continental, silício e alumínio, e cima, que é o tipo de elemento químico que predomina na crosta oceânica. E o manto da Núbia? Já que a camada interna da Terra, que se divide de acordo com a composição química, é composta de crosta, manto e núcleo. E o manto? O manto, gente, predomina ferro, silício e magnésio. Então, são os três elementos que predominam no manto. A temperatura do manto ela é muito elevada e no manto ocorrem as correntes de convecção. As correntes de convecção eu vou explicar para vocês no próximo esquema, que na verdade elas se tratam de movimentos que vão justamente conferir ao interior da Terra o dinamismo. E vão ser essas correntes de convecção também que vão ser responsáveis pelas placas tectônicas, pelo movimento das placas tectônicas, ok? Então, lembrando, o manto predomina-se ferro, silício e magnésio. E o núcleo, que é a camada interna da Terra, onde tem a maior concentração de metais pesados, a gente tem predominantemente, quase que unicamente, ferro e níquel. A temperatura é elevadíssima e é justamente no núcleo que ocorre o magnetismo terrestre. É muito comum ouvir também falar que o núcleo terrestre ele é composto de NiF, quimicamente, níquel e ferro. Ok, galera? Então essa é a composição química da camada interna, da estrutura interna do planeta. Lembrando que a gente fala que é química, porque a gente trabalha os elementos químicos que predominam em cada uma dessas camadas, ok? Agora nós vamos ver um pouquinho, como eu disse para vocês, as correntes de convecção. Esse esqueminha aqui, eu gosto muito dele, porque aqui ele tem uma panela com água fervendo, para dar um exemplo. Imagine essa panela com água fervendo, as bolhazinhas sobem porque elas estão mais leves, elas foram aquecidas, elas ficam menos densas. Então, o que é leve tende a subir e o que está em cima, está mais pesado, tende a descer. Isso forma um movimento constante que a gente chama de correntes ou movimentos de convecção. Então, é importante entender que a matéria quente do manto, ela sempre vai ascender, levantando as placas a se formar
e automaticamente também a divergir. Isso tudo vai trazer aqui pra gente modificações, né? Lembrando que as placas tectônicas, elas podem provocar vários fenômenos, né, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui, ok? Vamos agora para a estrutura, passou errado aqui, agora sim, para a composição física da estrutura interna da Terra. Lembrando que a composição física, ela está relacionada justamente às características físicas dessa estrutura interna do planeta. Então, nós temos a litosfera, que é a camada mais externa e sólida. Automaticamente, né, é a crosta, é a parte superior do manto, formam tanto a crosta quanto a parte superior do manto, formam a litosfera, constituem essa parte rígida, sólida. Então, essa é a característica física da litosfera. E aqui no slide tem uma informação importante que fala que elas atuam forças endógenas e exógenas. Significa que tanto forças que vêm do interior da Terra quanto acontecimentos externos podem atuar sobre a litosfera e modificá-la, ok? A astenosfera seria a camada onde existe uma fusão de rochas, é onde está o magma. Então seria aquela camada mais plástica, mais maleável e justamente onde ocorrem as correntes de convecção que eu acabei de explicar. E aqui temos a mesosfera, que é a camada que fica na transição entre a astenosfera, que é onde está o magma, as correntes de convecção, esse material mais quente, mais viscoso, e o núcleo. Lembrando que o núcleo ele é subdividido numa porção central sólida e o líquido na porção externa. Então aí nós temos justamente as camadas internas da Terra divididas de acordo com as propriedades químicas e físicas, ok? E para finalizar a nossa aula de hoje, que é bem importante a gente trabalhar também um pouquinho desse conteúdo, é como que a composição física da estrutura da Terra, ela reage de acordo com as forças endógenas e com as forças exógenas. As forças endógenas, galeras, elas são construtoras das formas do relevo e elas também modificam esse relevo através do tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas. E, automaticamente, as forças endógenas, elas podem ocorrer através da orogênese e da epirogênese. A orogênese é um movimento de enrugamento da Terra que vai gerar as montanhas. E a epirogênese seriam movimentos no sentido vertical. Então, esses movimentos, eles vão gerar mudanças, principalmente aqui na crosta e na litosfera, ok? Já as ações exógenas, né, ou ação externa que modifica também esse relevo, são chamados também de modificadores das formas do relevo, construtoras das formas do relevo, pode estar relacionado ao processo erosivo e também a formação das dunas. Lembrando que a erosão, ela é algo que ocorre aqui, externamente, não depende de fatores internos. Por isso é chamado de fatores exógenos. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham anotado, que vocês tenham tido assim, um bom retorno. E até a próxima aula, ok? Beijo, beijo, beijo!